Sr. Presidente, Sr. Dr. Carlos Tavares, bom dia. Aproveito para o cumprimentar e para lhe dizer que já muito foi aqui escalpelizado acerca dos assuntos que eu também trazia e agradeço pela forma honesta e profunda como avaliou aqui toda a situação e como se disponibilizou a esclarecer as questões colocadas pelo meu colega. Há, contudo, algumas coisas que sabemos, que temos conhecimento e que eu gostava ainda de aprofundar. A primeira das quais em relação à venda dos produtos ao balcão do BES. O Sr. disse aqui que só em 2014 é que ficou patente e clara a situação da exposição do BES ao Grupo GES, mas o relatório Costa Pinto dá nota desde pelo menos o segundo semestre de 2013 que o Banco de Portugal conhecia a fraude contabilística da ESI, que aqui já falamos, e que iria implicar a falência desta holding quando isto fosse verdadeiramente revelado publicamente. Portanto, desde essa altura que ficou patente a enorme exposição direta e reputacional do grupo financeiro às partes relacionadas e, portanto, isto tornou-se um problema para a supervisão, pelo menos para o Banco de Portugal, antes de 2014. Nessa altura, o risco representado pela exposição à vertente não financeira do grupo deixou de ser remoto e passou a ser uma probabilidade de materialização muito elevada, isto muito antes do aumento de capital. Quando é que teve conhecimento disto, efetivamente? Sr. Deputado, referiu a várias coisas. Uma coisa é, todos nós, não, o Banco de Portugal em particular, sabia e era até publicamente conhecido que havia, naturalmente, num grupo que tem uma parte financeira e uma parte não financeira, alguma interação entre as duas partes. Aquilo que o Banco de Portugal fez, e, portanto, alguma exposição existia, embora em particular destes produtos vendidos ao retalho, a exposição, como disse, era meramente, o risco era meramente reputacional e fiduciário, aliás, como foi afirmado pela KPMG na revisão oficial de contas. E, portanto, aí, aquilo que o Banco de Portugal fez e aquilo que se passou de forma diferente é que, para além daquilo que eram as relações já normais entre o BES e o Grupo e o GES, durante o primeiro semestre de 2014 e contrariando aquilo que tinha sido determinado pelo Banco de Portugal dentro do mecanismo de ring fencing que tinha concebido, o Banco Espírito Santo aumentou muito significativamente essa exposição e, portanto, transformou riscos que eram meramente reputacionais e fiduciários em riscos de crédito efetivos. E isso é que mudou qualitativamente a situação. De resto, a preocupação do supervisor prudencial, creio eu que tem que ser sempre de conhecer essas relações. É muito importante, é outro ponto que eu creio que é útil, não sei se está nas conclusões da atual Comissão Parlamentar Inquérito ou não. Eu acho que a nossa legislação é ainda razoavelmente branda no que diz respeito às transações com partes relacionadas. Eu penso que é um ponto onde vale a pena, desde o Código das Sociedades Comerciais, que tem exigências, em meu entender, que deveriam ser mais fortes relativamente à proibição, ou pelo menos ao controle das transações entre partes relacionadas, porque eu não sei se, entretanto, houve alterações, eu estou a falar naquilo que era o meu conhecimento. A única exigência que havia era que nas contas houvesse uma nota a referir a existência das transações com partes relacionadas. Isso é muito pouco, embora no caso da PT nem isso acontecia. E, portanto, do ponto de vista da CMVM, que agora inclusive tem a supervisão dos auditores, eu penso que essa deve ser a principal razão, é que sejam conhecidas bem e prevenidas quaisquer transações menos apropriadas e que possam resultar em prejuízo dos direitos dos outros acionistas. A perspectiva da CMVM tem de ser sempre esta, não é? É a defesa é a proteção dos investidores, é a defesa dos direitos dos acionistas. A questão, por isso é que há especialização entre as entidades de supervisão, a questão prudencial
tem que ser levada a cabo pelo Banco de Portugal e a CMVM, naturalmente, tem e deve confiar que aquilo que o Banco de Portugal faz, a supervisão prudencial, é bem feito e que é completo. Não pude deixar de notar que há pouco referiu que a CMVM, no que respeita à questão da venda dos produtos ao balcão, e também no que respeita ao aumento de capital, disse aqui que a CMVM deverá colocar à disposição dos investidores, para efeitos de proteção dos seus direitos, tudo aquilo que é informação oficial. Mas se a vossa atividade se limita a isto, não existia CMVM, porque a informação oficial está sempre disponível. Toda a informação necessária, não só oficial, porque, como sabem, muitas vezes a CMVM obriga a divulgar a chamada informação privilegiada, não é? Disse aqui que a CMVM deve garantir que a informação no prospecto coincide com aquela que é oficialmente disponível. Certo, oficialmente, mas essa informação oficial já tem esse requisito de ser completa e verdadeira. E a CMVM já tem que, quando essa informação oficial é publicada, tem que garantir que ela é completa, que é verdadeira e que, portanto, preenche os Mas a extensão daquilo que é informação completa e verdadeira pode ser altamente subjetiva. E explico porquê. A verdade não é subjetiva. Não, no sentido em que nós sabíamos que, ou pelo menos já tinha sido noticiado naquele ano, que a posição principal de alguns dos acionistas do banco tinha descido, na altura do aumento de capital. De facto, a CMVM fez alguns alertas e no prospecto do aumento de capital fê-los, e bem, e ainda assim a procura pelas ações, como disse aqui, também não se retraiu. Mas, naquela semana, tinham surgido notícias sobre a abertura de um inquérito a 3 holdings do grupo no Luxemburgo, a Espírito Santo Control, a Espírito Santo International e a Espírito Santo Financial Group, por causa do não registro dos tais 1,2 mil milhões de euros da ESI nas suas contas. E isso também não afrouxou a corrida à compra das ações. Aquilo que eu gostava de perceber é, na altura haviam 3 preocupações. A possibilidade de serem feitas alterações ao Conselho de Administração do banco, porque, entretanto, Ricardo Salgado tinha sido implicado nesta falsificação de contas. Depois, o facto de existirem preocupações com as garantias dadas pelo Estado de Angola ao BESA e ainda acerca das provisões de 700 milhões de euros de que aqui falou. Porquê que, na altura, estas informações não foram colocadas no prospecto? Quais informações? Estas 3 preocupações, ou seja, não só a situação grave da ESI... Essa foi. Essa foi, mas todas as outras não foram. Quais outras? Por exemplo, esta situação de Ricardo Salgado ser implicado na falsificação das contas, por exemplo? Era público. É público. A uma determinada altura, os investidores tiveram acesso à informação, subscreveram os títulos e, entretanto, eu penso que a informação devia ter sido atualizada a todo o momento e, na altura, por exemplo, deviam ter sido informados que Ricardo Salgado podia ser afastado, por exemplo, da administração. Não, isto para já, a questão da idoneidade não é competência da CMVM. A CMVM nunca poderia dizer que Ricardo Salgado podia ser afastado. Não, eu não estou a dizer que a CMVM tinha ou devia afastar Ricardo Salgado. Isso era uma obrigação do outro supervisor. Não, nem pode dizer que pode ser afastado, porque não compete à CMVM fazer esse julgamento. Mas em relação à informação que dava aos investidores, que é a preocupação que aqui enfatizou e que deve ser a preocupação da CMVM, esta informação não devia estar contida no prospecto? É público, o Dr. Ricardo Salgado era Presidente da Espírito Santo Internacional e Presidente do Executivo do Banco Espírito Santo. Isso é do conhecimento público e tem a ver com isso as questões reputacionais que constavam no prospecto. A questão da idoneidade do Dr. Ricardo Salgado ou de quem quer que seja, não cabe à CMVM avaliá-lo, nem sequer fazer qualquer presunção. Aliás, a CMVM, se pusesse isso, se obrigasse a pôr, ninguém iria pôr isso no prospecto. A CMVM não faz prospectos, atenção. Mas avalia os prospectos. Ninguém iria pôr isso no artigo do Pedro Guerreiro e da Isabel Vicente do Expresso de 21 de maio, que diz uma dúzia de coisas sobre o GES que talvez preferisse não saber e que vale a pena ler,
porque, de facto, depois de ler isto, tinha aqui, eu leio-lhe os tópicos, só os títulos. A Espírito Santo Internacional está tecnicamente falida. Isto é o que eles concluíram do prospecto. Problemas no GES podem contaminar a reputação do BES e as ações. 3. A administração pode mudar, quer queira, quer não. Muito bem. Certo? BES Angola emprestou mais do dobro dos seus depósitos. Estado angolano deu garantia a créditos e não tenho mais. Faltam umas, são 12 coisas. Isso foi o que os senhores jornalistas puderam concluir da informações da CMVM? Era o que estava. Isto é a leitura que foi feita do prospecto. Aliás, não foi só este artigo, não é? Se a senhora deputada na altura visse o que estava, não sei se tinha aqui, já agora, a imprensa da altura, e sinal que o prospecto era bastante... se o Sr. Presidente me der licença, não é muito grande, cito aqui apenas os títulos. No Diário Económico e no Jornal Negócios, a auditoria revela irregularidades materialmente relevantes na ESI. Isto a 21 de maio. BES admite eventuais mexidas na administração por imposição regulamentar. Garantia de Angola ao BESA tem prazo de 18 meses. No público, irregularidades no Espírito Santo Internacional podem afetar a cotação e reputação do BES. No Diário Económico, BES enfrenta processo nos Estados Unidos por alegado conluio em atividades ilícitas. Diário Económico... Isso era de maio? 21 de maio, sim. Dia seguinte à publicação do prospecto. Diário Económico, aumento de capital obriga a BES a expor fragilidades do grupo. O prospecto de reforço de 1.045 milhões de euros do BES faz ao mesmo tempo a radiografia dos problemas que o banco enfrentará nos próximos tempos. Depois outro título, irregularidade na ESI assombram administradores. Depois no Expresso, faltavam mais 1.000 milhões nas contas do GES. A administração do BES muda até 23 de maio. A administração do BES muda até 30 de junho. O Espírito Santo Financial Group colocou mais de 5,3 mil milhões de dívidas no Espírito Santo e depois um prospecto de demolidores, titulava o Expresso. Fim do controle do BES do Jornal Negócios. Força a independência na gestão executiva. Holding do Grupo Espírito Santo escondeu 1.200 milhões de euros em dívidas, isto é do público. O banco atribuiu a gestores de topo financiamentos pessoais 21 milhões de euros e depois finalmente as 12 coisas sobre o BES que não gostava de saber. Muito obrigada. Peço desculpas. Não tem problema nenhum. Mas eu também tive que ir recorrer aos meus auxiliares. Disse aqui que há algumas questões relacionadas, com as partes relacionadas, alguns normativos jurídicos que podiam e deviam ser aperfeiçoados. Eu gostava que nos falasse um pouco sobre isso, porque esta Comissão de Inquérito tem como finalidade, como objeto, a descoberta da verdade material sobre o que aconteceu, mas também pode e deve ser pedagógica e nós, enquanto deputados, enquanto representantes dos cidadãos, podemos também melhorar as leis, ouvindo pessoas que lidaram com ela. E para este efeito eu gostava que nos aprofundasse melhor essa questão e em relação às competências da CMVM e a tudo aquilo que aconteceu, se pensa que elas podiam ou não ser melhoradas e de que forma. Ou seja, disse aqui que há informação que só pode ser revelada se for oficial e, além disso, se estiver nas vossas competências materiais, é que pode ser divulgada, mas havia ou não a possibilidade disto ser aperfeiçoado para efeitos de garantir que isto não volta a acontecer no futuro? Porque estamos a falar de investidores, alguns institucionais, mas outros que não têm, pelo menos, educação financeira para isso. Não, em relação às partes relacionadas, eu agora estava-me a lembrar também, e se calhar aqui cometi alguma imprecisão, porque no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, os requisitos sobre transações com partes relacionadas têm vindo a ser, de facto, mais apertados, não é? E existe, de facto, sistematicamente o parecer da Comissão de Auditoria ou do órgão de fiscalização, pode ser o Conselho Fiscal ou a Comissão de Auditoria, sobre essas transações. Em alguns casos, eu devo dizer que, mas eu tenho aqui uma visão um bocadinho diferente,
preferiria ir pela simples proibição do que há quem não gosta das proibições, mas em muitos casos é a forma mais eficaz de evitar os problemas. Tal como em relação a um tema que foi muito, e que também esteve na origem desse problema do BES, que é a questão do chamado self-placement, perdoem-me o anglicismo que eu nem gosto, mas é a colocação de títulos próprios, ou títulos do próprio banco ou do próprio grupo. Aí, mais uma vez, há duas posições, uma delas é de dar informação e de fazer a revelação dos conflitos de interesse e tal. Eu acho que por mais informações que se dê, este prospecto é um exemplo, por mais informações que se dê, isso não evita... Este prospecto também tinha uma coisa especial, o aumento de capital, porque ele estava tomado firme pelos maiores bancos de investimento internacionais, não estavam em causa à partida sequer investidores de retalho, ele era dirigido a investidores institucionais, como eu disse, depois foram passadas algumas ações, 8% das ações, 8% apenas do aumento de capital a investidores individuais, mas eu também, estou a mostrar a surpresa que eu também tenho, perante estas conclusões e toda esta divulgação que estava no prospecto, a facilidade com que se fizeram transações sobre as ações, etc. Portanto, eu sempre defendi, quando fui durante alguns anos também vice-presidente da ESMA, também defendi nos fóruns internacionais que, em alguns casos, as coisas só se resolvem pela via, de facto, da proibição. E no caso da colocação de títulos próprios, como digo, entre fazer, digamos, a revelação e a explicitação dos conflitos de interesses, que muitas vezes têm pouca utilidade, este caso é um deles, o caso, por exemplo, da dívida subordinada do Banif, que foi colocada também um pouco tempo antes da resolução, não sei se a senhora deputada se recorda, no próprio boletim de subscrição, estava uma caixa a negro que os subscritores tinham que absorver, a negro quer dizer a bold, que os subscritores tinham que assinar explicitamente, para além da assinatura normal do boletim, a dizer que o banco não tinha o plano de reestruturação aprovado, que tinha riscos, que corria o risco de resolução, estava nesse boletim de subscrição, e apesar disso a dívida subordinada do Bani foi colocada no retalho. E por isso é que eu prefiro uma versão de não autorização de colocação. Se os títulos são bons, haverá outros intermediários financeiros seguramente que os colocarão no mercado. Esta era a versão, que já agora aproveito, que estava prevista no projeto inicial do Código de Atividade Bancária. Já li, mas não vi ainda, que ela será aliviada, esta versão é da proibição, que ela será aliviada numa versão revista, mas não tenho informação sobre isso. Se a CMVM pudesse, na altura, impedir esta venda, melhor, este aumento de capital teria feito? A CMVM não pode, nem devia. Nem devia, porque não tinha nenhuma razão legal para o fazer, não é? Não tinha nenhuma razão legal para o fazer, nem visível, não é? O aumento de capital foi exigido pelo Banco de Portugal, que exigiu um aumento de capital, exigiu a recapitalização do banco e da Espírito Santo Financial Group. E o Grupo Espírito Santo tomou estas decisões, de facto, na sequência dessa orientação do Banco de Portugal, que também nos foi transmitida no dia 4, na tal reunião de 4 de abril, e que era correta, era absolutamente necessária a recapitalização. O banco cumpriu todos os requisitos, tinha o aumento de capital tomado firme por investidores profissionais, o prospecto tinha o detalhe que pôde ver e foi visto com olhos de ver, inclusivamente por divulgação pública, não só do prospecto, mas da própria comunicação social. Se a CMVM tivesse, imagine, já não podia legalmente, se o tivesse feito, incorria na infração de prática de ato contrário à lei e hoje estava o Estado português e nós todos, a CMVM, com processo legítimo às costas.
Mas, sobretudo, se a CMVM tivesse feito isso, mesmo esquecendo que estava a fazer uma coisa contra a lei, que não pode e que nunca faria, o que é que tinha acontecido na altura? Um aumento de capital pedido ou exigido pelo Banco de Portugal não era feito, o banco ficava, e portanto as pessoas teriam de perceber porquê, geraria uma crise de confiança imediata, não só cá, mas nos mercados internacionais, onde o aumento de capital estava tomado firme, e o banco poderia entrar simplesmente em liquidação desordenada, que era o pior que poderia ter acontecido na altura. Muito bem. Em relação a estas pessoas que subscreveram estes títulos, entretanto ficaram sem possibilidade de vender, de doar ou de sequer de renunciar aos mesmos e, por incrível que pareça, continuaram a pagar comissões pelas ações. Sim. Esta cobrança estará por pouco tempo protegida por lei, mas os acionistas destes bancos que foram alvo de resolução têm recorrido nos últimos anos à CMVM e recorrem para pedir ajuda. Queixam-se de que não conseguem alienar por insistência de contraparte que os queira adquirir, não conseguem doar, não conseguem renunciar aos títulos. O que é que na altura foi feito para que estas pessoas, para além de se verem lesadas naturalmente pela situação terrível em que se encontraram, não tivessem ainda que pagar estas taxas? Eu esqueci um bocadinho de dizer, entre os mecanismos de recapitalização do novo banco, que poderiam contribuir para a recapitalização do novo banco que a CMVM propôs, havia uma outra forma que nós tínhamos proposto, que era, como a senhora deputada diz, muitos desses acionistas, sobretudo naqueles dias finais ou nas semanas finais, adquiriram títulos de boa-fé, pensando que havia que o banco de facto estava solvente e sem problemas, e compraram até ao último dia, à última hora, e foram sobretudo, de facto, os últimos dias foram caracterizados pela venda de grandes investidores e pela compra de investidores mais pequenos. E, como sabe, isso foi sempre algo que nos afligiu. Fizemos muitas investigações na altura, depois penso que continuaram, sobre eventuais abusos de informação privilegiada que possa haver. Infelizmente, as provas que havia eram limitadas. Não sei se o assunto foi transmitido para o Ministério Público, porque a CMVM, como sabe, em termos de investigação, tem limites, não é? Não pode, por exemplo, aceder a telemóveis, a gravações ou ao que for, nem a correspondência, e, portanto, eu penso que o assunto foi transmitido para o Ministério Público, porque a justificação dos investidores normalmente era com base dos que venderam, que tinham atuado com base nas notícias da comunicação social, que eram preocupantes. E, portanto, mas o que estava a tentar dizer era que a CMVM propôs e escreveu ao Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução, que estes acionistas pequenos, os pequenos acionistas, portanto, sobretudo os não qualificados, mas há muitos acionistas que eram acionistas qualificados e que estavam ali de boa fé. Exatamente, também é preciso não se entender que um acionista, pelo facto de ser profissional, não merece consideração e proteção. Mas havia ali muito... e aquilo que foi defendido pela CMVM é que aos acionistas, tirando aqueles que tinham tido responsabilidades na gestão do BES, não é, excluindo esses, que fosse dado um direito de preferência na emissão de novas ações do novo banco, de forma a que eles pudessem, digamos, fazer a tal recapitalização que não puderam fazer no BES, que não tiveram a oportunidade de fazer no BES, que pudessem ter a oportunidade de fazer a recapitalização no novo banco. E que aos pequenos acionistas, e sim aos não qualificados, ou não profissionais, que agora é a nova designação, que fosse dado até um desconto na subscrição de ações do novo banco. Pronto, foi um dos últimos atos que a CMVM fez na tentativa de defesa dos direitos dos acionistas, porque por vezes encaram-se os acionistas como se todos fossem os responsáveis pela gestão e pela queda do BES, e isso não é exato, como sabemos. Essa proposta não teve sequência.
mas poderia ter sido uma forma, como digo, de compensar de algum modo e dar a tal oportunidade aos acionistas de, eventualmente, participar numa recuperação do novo banco. É evidente que, na altura, pensava-se que o novo banco ia ser um caso de sucesso e de resultados, porque era entendido ser um banco bom e, portanto, era nessa perspectiva também que a proposta era feita. Hoje sabemos que, se calhar, se eles tivessem subscrito ações, poderia não ter sido o melhor dos negócios. Muito bem. Mudando aqui radicalmente de assunto, sobre uma questão que nos tem intrigado e que, no nosso ponto de vista, tem um impacto brutal no sistema financeiro, como tem também na economia, na justiça, e falo sobre a questão das avaliações imobiliárias. Das avaliações imobiliárias. Sim, sim. A CMVM tem a tutela sobre os peritos avaliadores, mas tem só quando estes não estão inscritos numa associação profissional. Ou seja, o artigo 17 da lei que regula o acesso e o exercício da atividade de peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do Sistema Financeiro Nacional, que é o caso dos bancos, o artigo 17, número 3, refere-se o seguinte: os peritos estão dispensados de adoção de políticas de ética, independência e em matéria de conflitos de interesses, se inscritos em associação profissional representativa de peritos avaliadores de imóveis, que assegure a fiscalização e o sancionamento dos seus associados. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui o Presidente e assim como o Vice-Presidente da Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, que tem um código de conduta, um código de deontologia, e confrontamos estes senhores com as discrepâncias brutais de avaliações de um ano para o outro. Eu posso lhe dar aqui alguns exemplos que são, enfim, discrepâncias de 50 milhões de euros de 2017 para 2018, no momento em que o mercado imobiliário estava em crescendo, em locais onde não se justificaria, nem onde não existia nenhum processo de alteração da situação de construção ou do PDM, por exemplo. E nós estivemos aqui com estes senhores, podíamos ter ouvido outras tantas associações, porque elas existem mais, não é? Existe mais do que uma associação, embora esta tenha 60 e tal % dos inscritos, e perguntado sobre quantas queixas receberam e quantos processos disciplinares instruíram no âmbito de queixas apresentadas, não souberam responder. E, portanto, eu creio que o Código de Deontologia e o Código de Conduta são leis mortas nessas instituições. A lei que a senhora deputada me referiu é de quando? É de 2015, mas inclui a última versão. Porque isso surpreende-me um bocadinho. A ideia que eu tinha é que todos os peritos estão sujeitos à supervisão da CMVM. E estão. Quer dizer, estão aqueles que, segundo este normativo, não se inscrevem ou não se inscreveram numa associação representativa. Ou melhor, os avaliadores, os peritos avaliadores têm que estar inscritos na CMVM. Certo. Os peritos avaliadores. Portanto, isto é aqui um sistema um pouco confuso, que faz com que, por exemplo, eles também aqui o disseram, qualquer pessoa sem qualificação possa ser um avaliador imobiliário, não existe portabilidade das avaliações, enfim, a entidade que pede as avaliações pode pedir e as avaliações não são confrontadas com nenhuma outra realidade, apesar de serem, bem sabemos, e bem dizia aqui também a doutora Gabriela Figueira Dias, que as avaliações são uma ciência que não é exata, não é? Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, quantas, na altura, na sua altura em que foi Presidente da CMVM, se instruiu algum processo, se receberam algumas queixas por parte de entidades que se sentiram usadas com valores de avaliações? Eu posso dar-lhe aqui alguns exemplos. E isto é importante porquê? Porque, segundo uma das auditorias especiais da Deloitte, 70% das perdas totais nos ativos das tipologias, e estávamos a falar das tipologias de imóveis,
dizem respeito a reavaliações negativas de ativos que se mantêm na carteira do novo banco em 31 de dezembro de 2018, estou a citar. E no caso de 2017 a 2018, as reavaliações representaram 94% das perdas totais do banco e que foram depois imputadas ao Fundo de Resolução. Para lhe dar um exemplo, isto não é ficção, são números. No caso dos imóveis da Artilharia 1, os famigerados terrenos das Amoreiras, registrou-se uma diferença de cerca de 50 milhões de euros entre as avaliações de 2017 e 2018. Como é que valores tão semelhantes, com pressupostos tão diferentes, implicam que o preço por metro quadrado... O tempo, Sr. Doutor. Peço desculpa, Sr. Presidente. Para terminar, seja muito diferente da avaliação para a avaliação. Certo. E já agora, quem é que fiscaliza estes peritos? Quem é que fiscaliza a sua independência? Quem é que fiscaliza o facto de estarem sujeitos a um código deontológico e, pelos vistos, parece ser lei morta? Isso já agora, mesmo para concluir, se o Sr. Doutor concorda com a possibilidade de esta profissão ser regulamentada através de uma ordem profissional, por exemplo. Certo. A supervisão dos peritos e avaliadores de imóveis passou para a CMVM numa fase já ou relativamente recente em relação àquilo que foi o meu mandato. Em meu entender, bem, porque eu acho que é um elemento essencial, sobretudo interessa à CMVM, do ponto de vista dos avaliadores de imóveis que são adquiridos por fundos de investimento imobiliários, e é por isso que esta proximidade com a CMVM vem essencialmente daí. Interessa também, de sobremaneira, ao Banco de Portugal, na medida, como supervisor prudencial, na medida em que os ativos imobiliários são ainda hoje, e mais do que aquilo que provavelmente devia, uma componente importante do balanço dos bancos, sobretudo de alguns que têm maior peso de ativos imobiliários. E por isso o rigor do desenvolvimento dessa atividade é essencial. Eu concordo com muito daquilo com a maior parte daquilo que a Sra. Deputada referiu. Eu não chamaria, eu não diria simplesmente que a avaliação que não é uma ciência, não é uma ciência, não é? A avaliação é uma técnica que deve ser feita com grande rigor, com grande independência, não é? E com grandes conhecimentos técnicos, não é? E eu, de facto, não posso deixar de me surpreender algumas avaliações que vejo, algumas discrepâncias que vejo entre peritos. No caso dos fundos imobiliários, nós, na CMVM, na altura, estabelecemos que eram necessárias 2 avaliações, pelo menos, e se elas se afastassem mais do que, não sei se era 20%, teria de haver uma terceira. Não sei se no caso dos bancos é exatamente, pois julgo que não é exatamente a mesma coisa, mas isso é uma boa prática, que é uma forma de controle de qualidade. Não, existe um novo banco, mas foi depois introduzido em norma de mais. Ok. E depois das vendas estarem corretas e depois das vendas estarem... Pois, mas esse é um controle de qualidade mínimo, quer dizer, se elas são convergentes, há razão para supor que são fiáveis. Se são muito divergentes, de facto, é necessário ver porquê. Agora, como disse, não sei qual foi a evolução depois disso. Acho que é uma atividade cuja supervisão exige muita capacidade técnica. Não é uma simples análise de relatórios. Portanto, tem que ter pessoas que também sejam especialistas nisso. Não sei, como disse, não acompanhei depois a execução, a assunção desta responsabilidade pela CMVM, mas acredito que tenha sido bem feita. Eu acho que a autorregulação é muito interessante para muitas situações. Nestes casos em que há interesses terceiros afetados e até investidores, depositantes, etc., eu penso que tem que ser mais do que autorregulação, tem que ser regulação, não é? E, sobretudo, a questão da avaliação da independência e da capacidade técnica é essencial. Muito obrigado.